Olá, eu sou a professora Cristiane Bendo, professora do Departamento de Saúde Bucal da Criança e do Adolescente da Faculdade de Odontologia da UFMG. E nesta videoaula falaremos sobre o delineamento de estudo transversal. Então, o delineamento de estudo transversal se conceitua como a observação direta de indivíduos em uma única oportunidade, ou seja, em um único momento. Isso quer dizer que os indivíduos eles são observados uma única vez. Os estudos transversais são, então, estudos observacionais e também são chamados de estudo de prevalência. Como, por exemplo, se eu quero verificar o número de casos de câncer de pulmão em uma população em um determinado tempo. Então, eu vou naquela população, verifico a quantidade de pessoas com câncer de pulmão e daí eu tenho, então, a prevalência de câncer de pulmão naquela população. Ou para o levantamento de necessidades sem abordagem etiológica. Então, por exemplo, eu quero saber o número de leitos hospitalares necessários em uma determinada cidade. Então, os estudos transversais, eles se referem à medição de problemas em um determinado momento. Então, eu quero saber quantas crianças têm cárie dentária em Belo Horizonte no ano de 2020. Então, eu vou fazer um estudo transversal para levantar a prevalência de cárie dentária em crianças durante esse ano. A maioria dos estudos em odontologia são estudos transversais. E eles são muito úteis como base de planejamento e de determinação de necessidades coletivas de tratamento. Então, eu levanto, por exemplo, as prevalências de determinadas condições e, a partir disso, então, eu posso planejar os serviços de saúde baseado naquelas condições em que tem maior prevalência, maior gravidade. E avalia as tendências na saúde bucal das populações. Então, por exemplo, a gente tem os estudos os levantamentos epidemiológicos em saúde bucal, nacionais, que é o SB Brasil, em que a gente tem, por exemplo, um SB Brasil de 2003 e depois teve o SB Brasil de 2010, em que avaliou, então, é possível a gente avaliar uma tendência de aumento ou de redução dos índices de saúde bucal da população. Então, existiram 2 estudos transversais e, a partir desses 2 estudos transversais, foi possível avaliar as tendências de queda ou de aumento de prevalências de determinadas doenças. Uma consideração importante a ser feita sobre os estudos transversais é que a grande parte deles avalia a exposição a um determinado fator por lembrança. Então, é perguntado ao sujeito da pesquisa sobre a exposição dele a um determinado fator. Então, por exemplo, como é que foi a sua exposição ao flúor na infância? Então, se usava pasta de dente fluoretada ou não, se tinha água fluoretada ou não. Então, isso muitas vezes é perguntado ao indivíduo. E é possível que a ocorrência da doença, então aqueles indivíduos que tiveram a doença, eles possam ter uma maior lembrança da exposição, o que induz a um viés de memória. Então, para dar um exemplo para vocês aqui bem prático, é possível, já que eu estava falando sobre o flúor, é possível que aqueles indivíduos que têm fluorose dentária hoje lembrem mais da época de quando eram crianças e da exposição que elas tiveram ao excesso de flúor do que as pessoas que não desenvolveram fluorose dentária. Isso a gente chama de viés de memória, porque muitas vezes a gente precisa dessa recordação e dessas respostas dos indivíduos acerca de algumas questões passadas da vida deles e as pessoas podem lembrar de formas diferentes e isso introduz um viés no estudo. Então, os estudos transversais, relembrando aqui, é uma observação direta e planejada de determinado número de indivíduos, que geralmente a gente tem pelo cálculo amostral, a gente sabe quantos indivíduos a gente deve incluir no estudo para que ele seja válido. Geralmente é uma grande quantidade, os cálculos de estudos transversais nos dão grandes quantidades de amostra, circunscritos em um espaço determinado, então, como eu falei com vocês, eu estou querendo levantar a prevalência de cárie dentária em Belo Horizonte, e conhecido, e em uma única oportunidade. Então, eu vou examinar essas pessoas para diagnóstico de cárie dentária apenas uma única vez. E aí, o que eu vou ter? Uma fotografia da população naquele momento.
E aí a prevalência que eu encontro nesse estudo agora pode ser diferente da prevalência que eu vou encontrar num estudo daqui 2, 3 anos, porque esse agora é um retrato da população nesse momento, nesse local, tá? Então, essa é uma característica dos estudos transversais. Então, os estudos transversais, eles medem causa e efeito ou exposição ao fator e à doença ao mesmo tempo, tá? Então, eles investigam tanto a causa quanto o efeito ao mesmo tempo, no mesmo momento, tá? Então, não é possível a gente afirmar a ordem dos eventos. Então, eu quero que vocês lembrem que os estudos transversais, a gente não pode inferir causalidade. Por quê? Porque a gente não pode afirmar a ordem dos eventos. Então, por exemplo, quando se começou a observar que o uso do tabaco estava associado com maior câncer de pulmão, não se sabia, né? Não se podia afirmar que o uso do tabaco precedeu o câncer de pulmão. Por quê? Porque nos primeiros estudos se observou que essas duas questões estavam associadas, mas ambas foram avaliadas no mesmo momento, né, num estudo transversal. Então, foi feita uma fotografia daquela amostra naquele período de tempo e se observou que aqueles indivíduos fumavam mais e também tinham mais câncer de pulmão. Mas uma coisa necessariamente precedeu a outra? Não tinha como se afirmar. Hoje a gente sabe que sim, por estudos de acompanhamento que aconteceram depois. Tá? Então, isso é muito importante que a gente lembre. Estudos transversais não inferem causalidade. Mas por que eles são muito importantes? Porque eles medem a prevalência das doenças, então é aquele retrato da população naquele determinado tempo, e são úteis, né, para gerar hipóteses, testar hipóteses e planejar ações de saúde. Então, eu só vou desenvolver um estudo longitudinal para testar a relação temporal entre o uso de tabaco e câncer de pulmão se eu mostrar por um estudo transversal em que eles estão associados. E aí, a partir disso, eu gero uma hipótese de que quem fuma mais tem mais câncer de pulmão. E a partir daí, então, eu posso desenvolver um estudo longitudinal de acompanhamento para confirmar essa minha hipótese. Então, como eu falei, o estudo transversal, ele nos dá o dado de prevalência. E na primeira videoaula eu já falei um pouco sobre o conceito de prevalência e a diferença em relação à incidência. Então, o que é prevalência? Retomando aqui, é o número de casos existentes, novos e velhos, de uma doença em um ponto no tempo. Então, eu vou avaliar aqueles indivíduos e todo mundo que estiver doente, independente do tempo que essa pessoa tem essa doença, vai entrar como um caso prevalente, vai entrar como um caso que existe essa doença, que tem essa doença. Isso vai depender muito da severidade da doença. Então, por exemplo, uma doença muito grave, em que tem muitos óbitos, a tendência da prevalência é ser menor. Se tiver poucos óbitos e a pessoa viver muito tempo com a doença, a tendência é ser maior. A duração da doença, né? Então, é a mesma coisa aqui. Se a doença for longa, a prevalência é maior. Se a doença for curta, como por exemplo uma gripe, em que a pessoa adoece e rapidamente ela se cura, né? Quando evolui bem para a cura, a prevalência é menor. E o número de casos novos? Então, se o número de casos novos for muito grande e maior que o número de cura ou de mortes, a prevalência tende a aumentar. E um exemplo de prevalência, então, é a prevalência de cárie. E aqui eu trago os dados do SP Brasil 2010, que é o Levantamento Nacional de Saúde Bucal, realizado, então, em 2010, em que mostra que a prevalência de cárie aos 5 anos de idade foi de 53,4%. Então, o que isso quer dizer? Que mais da metade das crianças de 5 anos do Brasil tinham experiência de cárie. E aqui a gente fala de experiência de cárie, que são os dentes cariados, perdidos e restaurados. Então, os restaurados entram aqui também. Aos 12 anos, a prevalência de experiência de cárie era de 56%. De 15 a 19 anos, de 76%. E de 35 a 44, quase todos os brasileiros já tiveram algum dente com experiência de cárie dentária. Então, os estudos transversais, eles podem ser chamados, né, de estudos de prevalência, além de estudo transversal. Eles também podem ser chamados de estudos seccionais, de inquérito, ou em inglês eles podem ser chamados de cross-sectional
ou survey. Vocês vão ver muito esses termos cross-sectional e survey nos artigos científicos em inglês. Então, a gente tem que lembrar que os estudos transversais, eles coletam informações individuais em um determinado prazo. E esse prazo, ele deve ser o mais curto possível entre a observação do primeiro caso que eu coletei e do último caso. Por quê? Porque na lógica da análise de dados do estudo transversal, não é levado em consideração em que eu coletei, por exemplo, o primeiro caso hoje e o segundo eu coletei daqui a 2 meses. Né? Ele considera como se eu tivesse coletado todos no mesmo momento, mas eu sei que é inviável muitas vezes eu fazer uma coleta de dados com 500, 1000 indivíduos e coletar todo mundo no mesmo dia, numa mesma semana. Então, eu levo um certo tempo para coletar, mas esse tempo ele deve ser o menor possível, porque a análise de dados vai ignorar esse tempo, né? A análise vai considerar que todas essas observações foram feitas em um único momento, porque essa é uma característica do estudo transversal. E uma consideração importante sobre os estudos transversais é sobre a inferência estatística. Então, a gente tem que lembrar que os resultados de uma pesquisa feita, por exemplo, com uma amostra de crianças de Belo Horizonte, se essa amostra for representativa, existiu cálculo amostral, a distribuição foi aleatória, eu posso fazer uma inferência para a população de Belo Horizonte. Tá? Então, no SB Brasil, eu falo que crianças brasileiras de 5 anos de idade tinham uma prevalência de 53% de cárie dentária, porque foi feito um levantamento epidemiológico com representatividade do Brasil inteiro. Tá? E essa inferência estatística ela é necessária quando a gente faz observações em apenas uma parte dos sujeitos da população. Então, aqui eu tenho a população do Brasil inteiro. Então, aqui, por exemplo, no caso, os eleitores brasileiros. Aí eu faço uma amostragem para fazer uma pesquisa eleitoral com uma amostra desses eleitores. E aí, se o meu cálculo amostral, a minha estratificação, randomização da amostra foi feita adequadamente, eu posso pegar os resultados dessa amostra e fazer uma inferência para a população, que é o que foi feito no SB Brasil. Então, como eu falei com vocês, foi feito o exame no país inteiro, com um cálculo amostral, com uma representatividade de todas as regiões. Foi feito, então, essa amostra, e aí o resultado dessa amostra eu posso inferir para a população brasileira como um todo. Então, a aplicação mais comum dos estudos transversais é quando a gente tem a necessidade de conhecer a maneira como uma ou mais características, que a gente chama de variáveis, tanto individuais quanto coletivas, elas se distribuem em uma determinada população. Como, por exemplo, então, como eu já venho falando com vocês, eu quero saber a distribuição da cárie dentária na população de crianças de 5 anos de idade na cidade de Belo Horizonte. Eu posso desenvolver um estudo transversal, representativo da cidade de Belo Horizonte, com cálculo amostral, com essa representatividade, e aí o resultado dessa amostra eu posso inferir, esse resultado, eu posso dizer que a população de crianças de 5 anos de idade de Belo Horizonte tem essa prevalência de cárie. Então, os estudos transversais, eles são importantes para a gente saber a prevalência das doenças e das sequelas dessas doenças, também para a gente conhecer características demográficas e pessoais relevantes. E aí, a partir disso, a gente pode fazer as associações. Então, eu sei, por exemplo, que eu tenho a prevalência de cárie de tanto por cento, então eu tenho uma amostra e um banco de dados de crianças com cárie e de crianças sem cárie. E eu também, nesse banco de dados, eu tenho o sexo dessa criança, a idade, a condição socioeconômica, o consumo de sacarose, diversas variáveis que eu coletei. E aí, depois eu posso fazer um cruzamento dessas variáveis para ver quais estão associadas. E informações para o planejamento administrativo de ações voltadas para a prevenção, tratamento e reabilitação dos agravos. Porque aí, a partir desses levantamentos de prevalência e dessas associações que eu posso fazer entre as variáveis, eu posso fazer esses planejamentos, então. E para que eu faço um planejamento? Para alocar os recursos da melhor forma possível para que realmente responda às necessidades da população.
E é importante lembrar que os estudos transversais permitem a gente testar a existência de associações de frequência entre pelo menos 2 eventos, classificados um deles como a doença, o agravo ou desfecho, e o outro como a exposição ou a suposta causa. Mas a gente não consegue verificar a temporalidade entre a exposição e a doença. Então, aquela variável que a gente está considerando como exposição, ela realmente acontece antes daquela variável que a gente está classificando como doença ou desfecho? Não tem como a gente verificar isso. Por quê? Porque as duas foram coletadas no mesmo momento. A gente só vai conseguir inferir causalidade, né? Ver essa temporalidade se a gente fizer um estudo de acompanhamento, um estudo longitudinal. Então, temos que lembrar que estudos transversais nos demonstram associação entre variáveis e não que uma causa a outra. Então, vou trazer um exemplo hipotético para vocês dos problemas de uma associação. Tem algumas associações que são mais óbvias para a gente, até pelo que a gente já conhece, pelo que a literatura já traz para a gente, mas tem outras que a gente custa entender o que é exposição e o que é desfecho. Então, por exemplo, né, a associação entre obesidade infantil e o número de horas em que a criança assiste televisão. O que considerar como desfecho? Então, o que vem antes e o que vem depois? O que é a consequência, o desfecho? Né? É a obesidade ou é a quantidade de televisão? Então, o que vem antes? É a obesidade que faz com que a criança assista mais televisão? Então, talvez a criança obesa, por ela ser obesa, ela acaba se movimentando menos e fica mais tempo na televisão? Ou é o contrário? Ou é a criança que assiste mais televisão, acaba se movimentando menos e por isso ela fica obesa, né? Então, aqui a gente pode ter as duas explicações. Um estudo transversal vai poder nos mostrar que essas duas variáveis elas estão associadas, mas a gente não vai poder explicar quem vem antes que quem. A gente só vai poder conseguir essa explicação se a gente acompanhar esses indivíduos e realmente observar o que acontece antes e o que acontece depois. E aí, como que é o delineamento, então, de um estudo transversal? A população, então, ela é definida e a partir dela é selecionada uma amostra, baseada no cálculo amostral, representatividade, aquilo tudo que eu falei para vocês. Então, a gente coleta os dados dessa amostra. A partir dos dados coletados, digitados no banco de dados, é que a gente vai separar, então, os grupos de doentes que foram expostos, doentes que não foram expostos, sadios que foram expostos e sadios que não foram expostos. Isso tudo a gente vai ter dentro de uma mesma amostra, esses 4 grupos. Então, é importante a gente lembrar que a seleção dos participantes, ela não é feita em função da exposição ou do estado de saúde. Todos os indivíduos, independente de eles serem doentes ou não doentes, expostos ou não expostos, eles são avaliados, né? Ao mesmo tempo, são coletados os dados de doença e de exposição e depois é que isso é analisado. Então, retomando aqui, né? Eu defino a minha população, eu coleto os dados de exposição e de doença ao mesmo tempo e a partir daí, então, eu separo um grupo de expostos e que apresentam a doença, os expostos que não apresentam a doença, os não expostos que apresentam a doença e os não expostos que não apresentam a doença. E aí eu quero saber, então, se há associação entre exposição e doença. Então, para isso, eu tenho que calcular a prevalência da doença nos expostos e comparar com a prevalência de doença nos não expostos. Então, como que eu sei qual que é a prevalência de doença nos expostos? Eu vou fazer o seguinte, o exposto é esse que está na linha de cima, o não exposto que está na linha de baixo. Doente nessa primeira coluna, não doente nessa segunda. Então, como que eu calculo a prevalência de doença nos expostos? É A, que é o exposto com doença, sobre todos os expostos. Então, é A sobre A mais B. Então, aqui eu tenho a prevalência da doença nos expostos. E aí, para eu saber a prevalência da doença nos não expostos, C
sobre C mais D. Então, os expostos com a doença sobre todos os expostos. E aí eu posso calcular a razão dessas duas prevalências, né? A prevalência da doença nos expostos comparada com a prevalência da doença nos não expostos, que isso é a razão de prevalência. Então, eu vou dividir esse por esse, né? Que foi o que eu fiz aqui. E vou ter o valor de RP, que é o valor de razão de prevalência. Um exemplo hipotético aqui para vocês, para ficar mais claro como é que calcula. Então, eu quero saber se a associação entre a exposição, que no caso aqui é o tabaco, e a doença, que é o câncer de pulmão, em uma amostra composta por 100 indivíduos. Então, eu preciso fazer a prevalência da doença nos expostos, que é aqueles que fumavam, comparada com a prevalência da doença nos não expostos, que eram os que não fumavam. Tá? Então, só para a gente clarear, quem que é com doença? É quem tem o câncer. Sem a doença, quem não tem o câncer. Exposto quem fuma, não exposto quem não fuma. Então, como é que eu vou calcular? A prevalência da doença nos expostos. Exposto com doença, 45 sobre todos os expostos, 45 mais 15. Versus, né? 10, que são os não expostos com doença, sobre todos os não expostos, 10 mais 30. E aí, aqui, eu tenho a prevalência no grupo exposto e a prevalência no grupo não exposto. E aí, eu vou dividir um pelo outro e vou ter o valor da razão de prevalência, que é 3. E aí, como que eu interpreto isso? Os fumantes, eles têm 3 vezes maior prevalência de câncer de pulmão do que os não fumantes. Esses resultados de razão de prevalência vocês vão ver muito nos artigos transversais, e é assim que a gente faz a interpretação. E quais, então, são os pontos fortes dos estudos transversais? Eles são úteis para o planejamento da área de saúde, né? Porque a gente levanta a prevalência de um determinado problema e aí fornece subsídios para o planejamento. Eles são úteis para o estabelecimento de uma hipótese diagnóstica. E não há necessidade de esperar pela ocorrência do desfecho da doença. Então, a gente não acompanha os indivíduos, a gente avalia em uma única vez. Por isso, são estudos mais rápidos e com um custo menos elevado do que os estudos de acompanhamento. E eles são úteis para gerar as hipóteses de causalidade etiológicas. Eles não confirmam a causalidade. Para a gente ter causalidade, a gente precisa de um estudo de acompanhamento dos indivíduos, para realmente inferir que um fator aconteceu antes que o outro. Mas eles geram hipóteses, porque a partir do momento em que a gente mostra uma associação estatisticamente significativa entre duas variáveis, a gente levanta uma hipótese de causalidade para ser testada, então, num estudo futuro. Então, os pontos fracos. O primeiro é esse que eu já falei, que não estabelece relações causais, e também os estudos transversais, eles não são adequados para estudar doenças raras na população em geral, porque a amostra teria que ser muito grande para encontrar casos com aquela determinada doença, se for uma doença rara, de baixa prevalência. Então, vocês vão ver mais para frente, numa videoaula com a professora Joana, que os estudos caso-controle são mais adequados para estudar doenças raras. E agora que vocês já entendem um pouco, né, dos estudos transversais, é importante a gente saber que o conhecimento da situação epidemiológica da população ela é essencial tanto para o planejamento quanto para a execução dos serviços odontológicos, para os planejamentos em saúde pública, em alocação de recursos. Então, é fundamental a gente conhecer para que a gente possa, então, planejar e executar. E qual é o mais amplo e famoso estudo transversal sobre saúde bucal do Brasil? Acho que vocês até já sabem de tanto que eu falei nele. É o SB Brasil e o último que a gente tem é o SB Brasil de 2010. O SB Brasil de 2010, que é a Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, ela teve como objetivo conhecer a situação de saúde bucal da população brasileira urbana de 2010 para subsidiar o planejamento e avaliação das ações e dos serviços perante o Sistema Único de Saúde, o SUS, e manter uma base de dados eletrônica para o componente de vigilância em saúde da Política Nacional de Saúde Bucal.
E aí eu trouxe o print de um dos resultados do SB Brasil de 2010, que é o resultado de oclusão dentária. Então, esse resultado mostra para a gente, por exemplo, que 77,1% das crianças de 5 anos apresentaram oclusão normal para a chave de caninos, variando de 70,3% na região sul a 82,4% na região centro-oeste. Então, tem toda uma descrição e também existem tabelas que mostram os resultados completos nesse documento. E a gente tem que lembrar que a Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, né, o SB Brasil, é um estudo transversal, portanto, ele traz para a gente um retrato da população brasileira, da saúde bucal da população brasileira naquele momento, no ano de 2010. E dando seguimento aqui na nossa videoaula de delineamento de estudo transversal, eu vou falar um pouquinho sobre as fases de um estudo transversal. Então, inicialmente, a gente começa com planejamento, depois a gente executa a coleta de dados, o estudo, a gente analisa os dados e, em seguida, a gente redige artigos, faz a divulgação para o público leigo, para os órgãos de saúde pública, e aí então a gente faz a divulgação dos resultados da nossa pesquisa. Dentro do planejamento, a gente inicialmente constrói o protocolo, então o projeto de pesquisa. A partir daí, a gente vai preparar os instrumentos para a coleta dos dados, das informações. E aí, na próxima videoaula sobre viés, eu vou falar bastante sobre escolha dos instrumentos. Instrumentos aqui são critérios diagnósticos, questionários, né? Então, a gente tem que escolher adequadamente quais são esses instrumentos. A gente tem que definir o processo de amostragem, então fazer o cálculo amostral, saber se a gente vai fazer uma amostra de conveniência, se vai ser uma amostra representativa, então definir aqui o processo de amostragem e fazer a seleção e o treinamento dos pesquisadores. E aqui também eu vou falar lá na aula de viés sobre essa questão do treinamento dos pesquisadores, que é muito importante. Durante a fase de execução do estudo, é sempre importante a gente lembrar que antes do estudo principal, é importante se fazer um estudo piloto para avaliar a metodologia de coleta de dados, de aplicação de instrumentos, de exame clínico, e se isso tudo está funcionando bem, até a logística mesmo da execução do projeto. Estando tudo adequado, fazendo os ajustes necessários, a gente vai então para a coleta dos dados. Então, a gente vai lá no local, né, onde a gente delimitou para fazer a nossa coleta de dados. Então, quer seja uma escola, um hospital, um posto de saúde, a casa das pessoas. Nós vamos coletar os dados. E é sempre importante a gente fazer um controle de qualidade desses dados. Então, fazer a coleta de forma sistematizada, todos os examinadores fazerem da mesma forma, discutirem entre si, para que a gente mantenha, então, uma qualidade na coleta de dados. E aí, então, a gente faz a análise dos dados. Então, a gente coletou os dados, a gente digita essas informações num banco de dados e a partir daí a gente faz análises descritivas, análises bivariadas e multivariadas. Vocês vão ver mais para frente na disciplina um pouco mais profundamente sobre esses tipos de análise. E por fim, a gente tem que fazer a divulgação dos resultados, que esse é o nosso objetivo. Quando a gente faz um projeto, desenvolve esse projeto, é que esse projeto e esse estudo traga respostas, né? E a gente tem que divulgar essas respostas. Então, a forma mais tradicional no ambiente acadêmico, científico, é a redação de artigos científicos para periódicos, teses, livros, mas a gente não pode esquecer também de fazer a comunicação nos meios de massa. Então, divulgar para o público leigo, na televisão, nos jornais, nas redes sociais, né, para que essa informação também chegue ao público leigo. E também a gente deve informar os resultados dos exames ou os resultados da pesquisa para aquelas pessoas que participaram, para que elas se beneficiem diretamente da pesquisa na qual elas foram voluntárias.
E então finalizamos a nossa videoaula sobre delineamento de estudos transversais. Na próxima videoaula eu vou falar sobre os vieses que podem ser introduzidos nos estudos observacionais. Até lá!